tabuleiro político no Rio de Janeiro, ele ainda vai movimentar, com chance, inclusive, de haver uma eleição antes da eleição oficial. Isso aí. Vou explicar. A cara de interrogação. O Rio de Janeiro hoje... Isso aqui, papel de Mike. O Rio de Janeiro, hoje, esse lugar maravilhoso que a gente ama, né? Que a gente ama odiar às vezes até, né, cara? Que a gente fala mal do Rio de Janeiro, mas a gente pode. A gente pode, Tá? Paulista não. Não fale mal do Rio de Janeiro, a gente pode falar. O Rio de Janeiro hoje é o seguinte, o Rio de Janeiro não tem vice-governador, Thiago Pampulha está no Tribunal de Contas do Estado, então a gente tem um governador. Na ausência do governador, isso é constitucional. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado assume o governo do Estado. Tá? Então é isso. Então hoje, na ausência do governador, Rodrigo Bacelar assumiria o governo do Estado. Tá. Especificamente sobre o ponto que eu tratei, que pode ser que a gente tenha uma outra eleição antes da eleição de outubro. Castro, Bacelar e Pampulha foram investigados e denunciados pelo esquema do CEPERJ, que contratou, se eu não me engano, depois de ver o número, mas acho que mais de 20 mil pessoas, se alguém puder conferir o número aí, mas mais de 20 mil pessoas pagando dinheiro da boca do caixa, tirando dinheiro da boca do caixa, etc., para fazer trabalho. E aí, o que o Ministério Público Eleitoral falou? Cara, não houve entrega, a entrega foi pífia, e todo mundo trabalhava pela campanha de reeleição do Cláudio Castro, então usou a máquina pública... 27 mil pessoas aí. Para fins eleitoreiros, cara, isso não pode, é crime eleitoral, isso tem que responder. Houve o julgamento no Rio de Janeiro. E esse julgamento foi decidido por 4-3 a favor do Cláudio Castro, do Pampulha e do Bacelar. Tá. O que o Ministério Público Eleitoral fez? Como o placar não foi unânime, foi 4-3, ele recorreu ao Superior Tribunal Eleitoral. A relatora do caso recebeu e falou, não, estou de acordo, eu acho que eles têm que ser cassados. E aí o julgamento foi no mesmo dia do julgamento do Partido Missão. O que aconteceu? Até 2 semanas atrás, eu diria para vocês que não teria pedido de vista, Cláudio Castro e Bacelar seriam cassados. Mas o Castro foi por hype. População inteira apoiando. Cláudio Castro ganhou 1,5 milhão de seguidores de um dia para o outro no Instagram. Quer dizer, ele saiu de governador apagado para pessoas pedindo Cláudio Castro candidato a presidente da República. Ele foi para essa posição. E aí, o que aconteceu? A ministra relatora votou pela cassação de Castro e de Bacelar e o segundo ministro pediu vistas. Com esse pedido de vistas, o julgamento para por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. O que é pedir vista, pessoal? É um ministro, ele fala assim, não estou entendendo muito bem, eu vou pegar o processo para olhar, vou ler com calma para poder dar o meu voto. É isso, é pedir vista. O que vai acontecer? Vai cair no recesso do judiciário. Final do ano, né? Então isso vai virar para o ano que vem. Sim. Se eles forem caçados, se o Cláudio Castro for caçado, o Bacelar será caçado também. Quem assumiu o Rio de Janeiro? Caça-chapa? Não, porque ele também tem investigado. Não, é porque o Bacelar também caçaria a chapa Castro e Pampulha, mas o Pampulha já não está como vice-governador. E agora né? vai o presidente da Câmara. Então, presidente da Câmara. Como o Rodrigo Bacelar está envolvido nesta investigação também, ele também vai ter somado caçado, vai ficar inelegível. E aí, quem que assume, então, o governo do Estado do Rio de Janeiro? Está na Constituição. É o presidente do Tribunal de Justiça. Mas ele assume interinamente. Então, ele tem 40 dias, se eu não me engano, para convocar novas eleições. E aí, a gente tem um problema já. A Constituição do Rio de Janeiro diz que é eleição indireta. Os próprios deputados vão votar em um deputado para assumir a cadeira. Ah, não é aberto. Mas o Código Eleitoral diz que não. Que, independente do que diz a Constituição do Estado, é eleição direta. Então, ou seja, pode ser que ali em janeiro, fevereiro, março, a gente tenha uma eleição direta para um governador que vai ficar 7 meses no poder. Vai ter que pedir reeleição. E aí tentaram uma reeleição. E aí minha pergunta é, Eduardo Paes ia querer ficar 4 anos e 7 meses ao invés de ficar 8 anos no poder? Quem concorreria para esse mandato tampão? Você acaba com o seu primeiro mandato, Você acaba com o seu primeiro mandato de 7 meses. Entendi. E aí, quem vai concorrer a um mandato tampão de 7 meses? E quem sentar na cadeira não vai querer continuar na cadeira? Porque pode haver uma articulação do seguinte, não, então vem você aqui, ô Zezinho da Feira, vem cá, senta aqui, você vai ser o candidato nosso aqui, mas você tem que abrir mão depois no final. Você não pode querer se reeleger. O cara sentado na cadeira de governador ele não vai querer se reeleger. Então olha como é que tá o tabuleiro político do Rio de Janeiro. Dito... Vai ficar salvo você que não vai? Se Vai. ele... Que homem inteligente, né, cara? Você tem que ser governador. Se eles não... E aí tem um... Vamos lá. Que aula, meu irmão, que aula. E tem um outro problema aqui. Caso eles não sejam cassados, Cláudio Castro não pode mais se reeleger porque está no segundo mandato, é proibido. Tá. Mas ele pode se candidatar para outros cargos eletivos, inclusive um majoritário. Pessoal, para você entender, os cargos majoritários são aqueles em que a população vota em você. O mais votado entra. Tá. Presidente da República, governador, prefeito e senador.
não tem coeficiente eleitoral para senador. Uhum. Senador, o mais votado, entra, nesse caso, esse ano que vem serão 2 senadores. Uhum. O Rio de Janeiro tem 3 senadores. O mandato do senador é de 8 anos. Então, a cada 4 anos a gente vota para senador. Quem tá acabando ano que vem? O mandato? Flávio Bolsonaro e Portinho. E Romário. E o Romário. E o Portinho fica. O Portinho fica, né? Portinho fica. E aí, daqui a 4 anos, vamos ter uma eleição para 1 senador. E daqui a 8 anos, para 2 senadores. Uhum. É assim. Então, esses são majoritários. E os cargos para deputado estadual, federal e vereador, você é por coeficiente eleitoral. Uhum. Você vota na pessoa, mas pode ser que aquela pessoa, apesar de ter sido muito bem votada, não entre. Sim. E aí eu preciso, depois, num outro momento, eu venho aqui para explicar o coeficiente eleitoral. Uhum. Me chama. O Cláudio Castro, ele pode se candidatar para senador, por exemplo. Apesar de ser majoritário, ele pode se candidatar. Uhum. Só que para se candidatar a governador, a senador pelo estado do Rio de Janeiro, ele precisa sair do cargo que ele ocupa, porque a justiça entende o seguinte, cara, se você for candidato usando o seu cargo hoje, você vai ter um favorecimento que é injusto com os outros. É quem assume, né? Aí quem assume? Rodrigo Bacelar. No caso deles não serem caçados. Qual é o problema? Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar estão brigados. Eles estão desde a exoneração do Washington Reis. Bacelar exonerou o Washington Reis contra a orientação de Cláudio Castro. Bacelar falou algumas coisas no plenário da Assembleia Legislativa e eles estão brigados. Se o Castro sair para se candidatar a senador, Bacelar senta na cadeira. E Bacelar sentado na cadeira, Bacelar, cara, quem diz que ele tá morto tá muito enganado. Bacelar manda muito na Alerj, tem muito voto no interior do estado, é de Campos dos Goytacazes, né, inclusive, um grande colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Ele senta. Ele sentado ali na cadeira, Bolsonaro já disse que não apoia Bacelar, já declarou isso, não vou apoiar Rodrigo Bacelar. Acaba com os planos aqui do Rio de Janeiro, porque é um forte candidato. Vai ganhar? Não sei. É um forte candidato. Eu tô aí para disputar, eu estou aí para disputar. Mas então, olha como é que tá o jogo político do Rio de Janeiro hoje. E aí o Castro, que até então não tinha esse hype todo, certamente terminaria o governo, não daria para Bacelar, iam tentar eleger alguém ou se associar ao Eduardo Paes. Inclusive, Valdemar da Costa Neto e Eduardo estavam juntos no mesmo palanque. Washington Reis, Valdemar, Eduardo Paes, Silas Malafaia, todo mundo no mesmo palanque. O Eduardo Paes sinalizou aproximação com a família Bolsonaro? Ah. Com o Por PL, amor né? ao Rio, hein? Por amor ao Rio. Enfim.